Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai estar aprendendo, tá? Todas as fórmulas do Move, tá? Então, para quem não sabe, o Move é um movimento uniformemente variado, tá? É um dos movimentos possíveis na cinemática escalar, que a gente estuda lá na Física 1. E galera, a gente sabe que uma das coisas mais complicadas que tem no estudo do movimento, principalmente do movimento uniformemente variado, é decorar aquela quantidade exorbitante de fórmulas, não é? E saber exatamente para que serve cada uma delas. Então, muitas vezes estamos resolvendo questões e ali a gente não sabe qual fórmula devemos aplicar. A gente conhece até as fórmulas, mas às vezes não sabe qual aplicar, ou até mesmo a gente não lembra de uma fórmula ali importante. Então, para isso, hoje eu vou estar falando sobre todas elas, explicando de onde elas vêm e como podemos utilizar cada uma delas, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar pela nossa primeira fórmula, tá? Que se chama equação horária da velocidade. Então, ela é exatamente essa fórmula aqui, tá? V é igual a V0 mais A vezes T, pessoal. E aqui a gente tem o que cada uma dessas letras significam, tá? V é a velocidade que estamos querendo calcular. V0 é a velocidade inicial, ou seja, quando aquele corpo começou a se mover, qual era a velocidade dele? É essa. A aceleração é o Azinho, tá ali. E o T é o instante de tempo em que você quer medir essa velocidade. Pessoal, essa fórmula aqui, ela é originada da nossa expressão da aceleração escalar. A gente sabe que a aceleração escalar, pessoal, ela é calculada como a variação de velocidade dividido pela variação de um intervalo de tempo, tá? Um intervalo de tempo. Show? Então, eu posso dizer, pessoal, que a nossa aceleração se é uma variação, então vai ser velocidade final menos a velocidade inicial. Se é uma variação de tempo, então tempo final menos tempo inicial. Se eu decidir que o nosso tempo inicial é o tempo 0 segundos, então eu posso eliminar, porque zero não vai alterar a nossa conta, tá bom? Então, a nossa aceleração vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Se a gente fizer o princípio fundamental das proporções, né, que é basicamente o multiplicar cruzado, você vai ter a aceleração vezes o tempo sendo igual à velocidade final menos a velocidade inicial. E, portanto, galera, vamos ter que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, exatamente como eu descrevi ali em cima. Galera, quando que vamos utilizar essa fórmula? Basicamente, a gente vai utilizar ela quando estivermos, na maioria das vezes, buscando a velocidade de um corpo que está em movimento uniformemente variado. Então, você deve saber que o movimento uniformemente variado é aquele no qual a velocidade de um corpo varia conforme o tempo, ou seja, possui uma aceleração. Então, necessariamente, essa velocidade vai mudando. Quando você quiser calcular essa velocidade em um determinado instante de tempo, pode ter certeza que você vai utilizar essa fórmula. E eu vou dar um exemplo aqui só para ver que vocês vão conseguir entender tudo perfeitamente, tá bom? Então vamos nessa. Digamos que a gente tem um corpo que ele partiu, né, do repouso, ou seja, se partiu do repouso, significa que ele estava parado e, portanto, a velocidade inicial é nula, então 0 metros por segundo. Ele partiu do repouso com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos colocar aqui a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber, pessoal, depois de 3 segundos após iniciado o movimento, qual será a velocidade desse corpo. Então, o nosso t, o nosso instante que estamos querendo analisar, é o instante 3 segundos. É só aplicar essa fórmula, pessoal. Então, olha só, a velocidade que eu quero descobrir é igual à velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 3 segundos. Lembrando que precisa estar tudo na mesma unidade de medida, tá? Então, como a minha velocidade está em metros por segundo, a minha aceleração está em metros por segundo ao quadrado e o meu tempo está em segundos. Então, eu posso aplicar sem nenhum problema. Mas se tivesse uma outra unidade, é necessário deixar todas as grandezas numa mesma unidade de medida. Tranquilo? Então, pessoal, isso daqui permite-me concluir que a velocidade final, ou seja, nesse instante, 3 segundos, desse corpo será de 6
metros por segundo. Show de bola? Então é isso, galera. Essa é a nossa primeira fórmula, tá? Equação horária da velocidade. Espero que tenha ficado tudo entendido e vamos para a próxima. Bom, pessoal, continuando agora, nós vamos aprender a nossa segunda fórmula, tá? Que ela é chamada de equação horária do espaço. E ela é calculada no MOVE da seguinte forma: nossa posição final, que é o S, é igual à nossa posição inicial, é o S0, mais a nossa velocidade inicial, que é o V0, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E essa daqui é uma das fórmulas mais problemáticas para o estudante, né? Porque ela é uma fórmula grande, difícil de você memorizar, então muita gente tem dificuldade em entender quando utilizar ou lembrar dela na hora H, tá? Então, vamos nessa. Pessoal, não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui. A única dificuldade que você vai ter é praticar bastantes exercícios. Tem uma playlist, inclusive, inteira aqui no canal de cinemática só para você praticar, onde essa fórmula aparece diversas vezes, tá? E só assim você vai realmente aprendê-la, tá? Não tem fórmula mágica. Mas eu vou tentar te ajudar aqui a identificar ela de forma mais fácil, tá bom? Galera, digamos que você tenha um gráfico velocidade por tempo, tá bom? Show de bola? Eu vou gravar um vídeo exclusivo só de gráficos, mas já adiantando, o gráfico velocidade por tempo, quando você calcula a área dele em relação ao eixo X, tá? Que no caso é esse eixo aqui da horizontal, você acaba descobrindo o deslocamento daquele corpo, tá bom? Então, se eu tinha um corpo que está se movimentando dessa forma aqui, como esse gráfico está falando, né? Nada mais do que um corpo em movimento uniformemente variado, tá? Então, essa área, pessoal, ela acaba sendo o nosso deslocamento. Só que vocês podem observar que isso aqui é um trapézio, não é um trapézio? E como que a gente calcula a área do trapézio? Pessoal, a área do trapézio ela é calculada como a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Só que você deve perceber que esse trapézio está meio que deitado, né? Assim. Então, a nossa base maior é essa velocidade V aqui. Então, como eu expliquei, o ΔS é a área, né? Então, ΔS é equivalente à nossa base maior, que é o V, tá bom? A nossa base menor, que é o V0, pessoal. V0 vezes a nossa altura, galera, que é o tempo t dividido por 2. Tranquilo? Beleza. Só que o nosso ΔS ele pode ser escrito como S menos S0, não é, pessoal? S menos S0 é igual a V mais V0 vezes T dividido por 2. E aí, galera, vamos lá. Vamos avançando, né? Para descobrir exatamente o que estamos procurando. A gente aprendeu que a equação horária da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. Não aprendemos? Há pouco tempo atrás? Galera, olha onde aparece o V. Exatamente aqui, olha. Eu vou circular ele para vocês verem, tá? Vou colocar de azul. Olha aqui o V. Pessoal, a gente vai substituir. No lugar desse V, a gente vai colocar essa expressão aqui, ó, porque a gente já descobriu isso há pouco tempo atrás. Então, pessoal, a gente vai ter o seguinte, que S menos S0, ele vai ser igual a V0 mais A vezes T, que é o V, né? Mais o nosso outro V0 que já estava ali, vezes o T dividido por 2. Show de bola, galera? Show de bola, né? E aí, pessoal, vamos avançar, né? Vamos ter que S menos S0, ele é igual a 2V0, né? Mais A vezes T, tudo isso vezes T, dividido por 2. E aí, pessoal, olha só o que eu vou fazer, tá? Se a gente tem uma fração onde tem uma soma dividido por um denominador, a gente pode separar em duas frações com esse mesmo denominador. É exatamente isso que eu vou fazer. Olha só, S menos S0 vai ser igual. Antes só, galera, eu vou só
multiplicar a distributiva do t, tá? E vai ficar 2v0 vezes t, mais a vezes t vai dar t quadrado, certo? Tudo isso dividido por 2. E aí, galera, olha só o que vai acontecer. Bem grandinha aqui a estrutura, né? S menos S0 é igual a 2v0t dividido por 2, pessoal, é 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar v0 vezes t, mais a vezes t quadrado dividido por 2. Pessoal, olha só, é só movimentar esse S0 aqui para dentro da fórmula e chegamos na equação horária da posição. S é igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado dividido por 2. Eita, aí. Pronto, então para você que sempre teve dúvida de onde veio essa fórmula grande horrenda, é disso daqui, pessoal, é da área do gráfico que forma um trapézio, tá bom? Para com o eixo x. E, pessoal, quando que vamos utilizar essa fórmula? Galera, veja bem, essa fórmula será utilizada sempre que a gente precisar encontrar o espaço, né? Por isso a equação horária do espaço. Lembrando que não necessariamente a gente vai usar só para isso, tá? A gente pode usar, por exemplo, para encontrar a velocidade inicial, para encontrar a aceleração, desde que a gente tenha os outros dados, tranquilo? Ou até para substituir em uma outra fórmula, como foi o caso da equação horária da velocidade, que a gente substituiu para encontrar essa fórmula de agora, tá? Que é a equação horária das posições ou do espaço. Mas, primariamente, pessoal, ela é feita para encontrar o espaço final ou o deslocamento, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo de como utilizá-la. Digamos que um corpo ele parte da posição de 2 metros. Então, o nosso S0, que é a posição inicial, é 2 metros. Ele parte do repouso. Então, a nossa velocidade inicial é nula, 0 metros por segundo. Ele parte com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. No instante 10 segundos, qual será a posição desse corpo? Onde que ele vai estar? E aí a gente vai usar essa fórmula. Vamos lá. S. Qual é a posição inicial? 2. Mais velocidade inicial é 0. 0 vezes t vai dar 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, vamos colocar aqui o 0. Tá bom? Mais aceleração. Aceleração a gente viu ali que era 2. Tá bom? Que era 2, na verdade. 2 vezes o tempo ao quadrado. É o 10 elevado ao quadrado dividido por 2. Simplificando esse 2 com esse 2 aqui, pessoal, olha só. Posição final desse corpo vai ser 2 mais 100. Ou seja, esse corpo, né, ele estará na posição 102 metros. Beleza? Então, é isso, galera. Essa aqui é a equação horária das posições e para que ela serve, tá? Vamos agora para a nossa terceira equação. Pessoal, vamos continuar agora com a nossa terceira e última equação, tá bom? Ela é chamada de equação de Torricelli. Pessoal, nem sempre ela é abordada na escola, tá? Então, se você está no ensino médio ou no ensino fundamental e não viu, infelizmente isso é comum, tá? Algumas escolas, infelizmente, não ensinam a equação de Torricelli, mas hoje eu vou estar te ajudando, tá? A aprendê-la, tá bom? Porque ela é muito útil. O que acontece, pessoal? A equação de Torricelli, ela é uma equação que é utilizada na cinemática, no movimento uniformemente variado, para calcular a velocidade de um corpo quando você não tem a informação de tempo. Então, lembra lá da primeira fórmula que a gente viu, que era a equação horária da velocidade? Lá a gente precisava do tempo. Na verdade, em todas as fórmulas que a gente viu até agora, a gente precisava do tempo para resolver. Então, a equação de Torricelli, ela não precisa, tá bom? Você consegue solucioná-la sem utilizar a informação de tempo. Perceba que não tem tempo aqui na fórmula. Então, essa é a parte mais fundamental dela, tá bom? E vamos lá. De onde que veio a equação de Torricelli? Bom, nós já aprendemos, pessoal, duas equações, tá? Muitíssimo importantes. Que é a equação horária das posições, que é S é igual a S0, mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Esse t ficou parecendo mais, deixa eu trocar aqui, tá? AT quadrado sobre 2.
E a gente também aprendeu a equação horária da velocidade, que é V é igual a V0 mais A vezes T. Pessoal, a equação de Torricelli vai usar um pouquinho das duas, tá? Primeira coisa, se a gente não vai usar o tempo, então a gente precisa isolá-lo da nossa equação. E nada mais eficiente do que isolá-lo da equação da velocidade. Então a gente vai ter que, pessoal, V menos V0 é igual a A vezes T. Eu só passei o V0 de volta para o membro ali da esquerda, tá bom? E agora, como eu vou isolar o tempo, eu preciso passar a aceleração, que no caso, como está multiplicando, irá passar dividindo. Então, T é V menos V0 dividido pelo A. Show de bola, pessoal? E agora, a gente vai substituir essa expressão exatamente na função horária das posições, onde vamos ter S é igual a S0 mais V0, e aí vamos ter que multiplicar pelo tempo, né, que a gente descobriu que é quem? V menos V0 dividido por A. Ou mais a aceleração, pessoal, vezes o tempo ao quadrado, que descobrimos que é V menos V0 dividido por A. Tudo isso aqui elevado ao quadrado e dividido por 2. Tranquilo? Vamos nessa então, pessoal. Vamos avançar. S, então, deixa eu descer um pouquinho mais aqui só para dar espaço, tá? S, então, vai ser S0 mais, vamos fazer a distributiva aqui, ó, a famosa distributiva, V vezes V0 menos V0 ao quadrado, tá? Tudo isso dividido por A mais A. E aqui, pessoal, é o seguinte, tá? A gente precisa ficar atento aqui. Isso aqui é um produto notável, tá? Da matemática, que é a diferença, o quadrado da diferença, tá bom? Então, ela é usada a expressão seguinte, né? Se eu tiver A menos B, isso daqui elevado ao quadrado, eu preciso aplicar a expressão A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, mais B quadrado, perdão, pessoal, aqui não é mais, tá? Aqui é menos. Eu já vou explicar para vocês onde. Exatamente aqui, tá? Aqui é menos, tá? Menos 2 vezes A vezes B mais B quadrado. Show de bola? Então, vamos aplicar aqui. Vamos lá. V quadrado menos 2 vezes V vezes V0, né? Que é o nosso B. Mais V0 ao quadrado. Isso aqui dividido por A elevado ao quadrado vai dar A ao quadrado. E, por fim, tudo dividido por 2. Vamos continuar aqui nossa equaçãozinha, pessoal? Vamos nessa, né? Só puxar a perninha do mais aqui. Show, né? Vou apagar isso aqui, esse produto notável, já que a gente já aplicou, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. S é igual a S0 mais V vezes V0 menos V0 ao quadrado, tudo isso dividido por A, mais. Galera, A pode dividir com A? Pode, né? Vai ficar um A aqui embaixo, tá? Então, vamos ter V ao quadrado menos 2V vezes V0 mais V0 ao quadrado dividido por... E aqui, pessoal, ó, fração dividida por fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é meio, então vai ficar 2A. Show de bola? Então, vamos nessa. Esse S0 eu já vou passar para o lado de cá, tá? Para facilitar nossas contas. Então, vai ficar em S menos S0. Tá? Isso daqui vai ser igual ao quê? Vamos nessa. Só que aqui, galera, é o seguinte. A gente precisa somar duas frações que estão com denominadores diferentes. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar o MMC, né? MMC de A e 2A é 2A. É o próprio 2A, tá? Então, vamos nessa. 2A dividido por A, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2A dividido por A vai dar 2. Então, vai ficar 2 vezes todo mundo aqui em cima. Então, vai ficar 2 vezes V vezes V0, menos 2 vezes o V0 ao quadrado. E 2A dividido por 2A, pessoal, dá 1. Então, isso aqui vai dar V0 ao quadrado. V0 não, V ao quadrado, perdão. Menos 2V vezes V0, mais V0 ao quadrado. Tranquilo? Show de bola. Vamos nessa. Quem é que a gente consegue subtrair, somar aí com quem, né? S menos S0, que eu já posso botar depois como ΔS, tá?
Vamos lá, 2v vezes v0, pessoal, menos 2 vezes v0, vai dar 0, tá? É a mesma coisa que pegar 2 e tirar 2. Vai dar 0. Vamos lá, a gente vai sobrar então v ao quadrado e, pessoal, v0 ao quadrado menos 2v0 ao quadrado, isso aqui vai dar menos v0 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2a. E aqui está a famosa equação de Torricelli. Porque esse S menos S0, a gente sabe que isso aqui, pessoal, é o ΔS, tá? Que eu falei que iria substituir. Então, ΔS vai ser igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2a. Pessoal, se a gente multiplicar cruzado aqui, princípio fundamental das proporções, o que vai acontecer? 2 vezes a vezes o ΔS acaba sendo v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Passando esse v0 ao quadrado para o lado de lá, somando, vamos ter que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS. Galera, essa daqui é a famosa equação de Torricelli e como que a gente chega nela. Já viu que é bem mais complicadinho do que as outras, né? Precisamos usar produtos notáveis e outras manipulações aqui para conseguir chegar nela. Bom, e agora que a gente já conhece essa equação, vamos então aplicar em um pequeno probleminha para a gente entender quando vamos utilizá-la. Então é isso, vamos nessa. Pessoal, um problema comum de causar a equação de Torricelli é quando nós temos o lançamento vertical, tá? É bem comum, tá? Principalmente o cálculo da altura máxima. Então, você já deve ter pego alguma coisa aí na sua vida, tipo uma pedrinha lançada para cima, visto que ela vai subindo, subindo até o momento que ela para. E aí você quer calcular a altura, mas você não sabe o tempo, né? Tem diversas questões de física que são assim. Então vamos nessa. Pessoal, se ela vai ser lançada para cima e vai parar exatamente no ponto onde a altura máxima dela vai ser alcançada, então a velocidade final é zero, tá bom? A velocidade inicial, vamos dizer que essa bolinha ela foi lançada para cima com a velocidade de 25 metros por segundo, tá? 25 metros por segundo. Você pegou e lançou ela para 25 metros por segundo. A nossa aceleração, pessoal, nesse tipo de caso, é igual à aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente quer calcular a altura, que nada mais é do que o nosso ΔS. Por vezes, pessoal, nessas contas, ele vai pedir altura h, que vem do termo height, de altura em inglês. Mas é a mesma coisa que o ΔS, tá bom? Vamos substituir aqui, então? Então é 0 ao quadrado, que é a nossa v, é igual a nossa v0, que é 25 ao quadrado, mais. Só que aí, pessoal, perceba que a aceleração ela é contrária, né? Digamos que você lança uma pedrinha, a pedrinha não está sendo acelerada, ela está sendo freada por causa da aceleração da gravidade. Então, como a nossa aceleração é negativa, temos que colocar mais 2 vezes menos 10, porque ela é negativa, está contrária ao movimento, é metros por segundo ao quadrado, vezes o nosso ΔS, que eu vou colocar como h aqui só porque estamos buscando a altura, mas vocês já viram que é a mesma coisa, né? Beleza, galera. Então, é o seguinte, 0 ao quadrado é 0. Não vou colocar aqui, tá? Vou colocar só para manter o estado da conta, tá? 25 ao quadrado, pessoal, é 625. E 2 vezes menos 10 é menos 20. Isso aqui vezes h. Galera, vamos lá. 625 é igual a 20h, tá? Já passei para o outro membro e já multipliquei por menos 1. Então, a nossa altura, pessoal, vai ser 625, tá? Dividido por 20. E fazendo essa continha rapidinho aqui, isso aqui vai dar 31,25 metros. Então, essa daqui seria a altura máxima que a sua pedrinha iria alcançar. Percebam, pessoal, como que é utilizada essa equação, tá? Não só para calcular a velocidade, eu dei um exemplo aqui. É primariamente para calcular a velocidade, mas também para calcular termos internos ali da equação, né? Como, por exemplo, a altura, que no caso é o nosso ΔS, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas foram todas as fórmulas, tá? Do movimento uniformemente variado. São 3. Sabendo essas 3 fórmulas aqui, pessoal, você consegue resolver qualquer questão de move, tá? Sem nenhum problema. Tranquilo? E aqui no canal, inclusive, tem uma playlist só de cinemática com diversas questões de move. Tem quase 30 questões de alto nível de move para você treinar, para você praticar
cada uma dessas fórmulas e ter um bom desempenho aí, seja na escola, no concurso, no vestibular, onde você quiser, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham interesse por ter aulas particulares com essa mesma didática, com essas mesmas demonstrações para você aprender de forma mais fácil, tem aqui, tanto na descrição quanto nos comentários, o link do meu Telegram e também de um formulário, caso você não tenha Telegram ou prefira usar o formulário, lá onde vão ter algumas perguntinhas só para a gente entrar em contato posteriormente e acertar tudo, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo exercício.